Literalmente, vocês apoiaram a maioria das coisas feitas pelo governo Lula até aqui. Então não me venha com essa história de que tá preocupado com o presidente Bolsonaro. Porra, pra cima de Moá, lealdade do Ciro Nogueira tá na conquista pessoal dele. Não tá na liberdade da nação, nem ao presidente Bolsonaro. Na verdade, a gente mostra que nós temos duas visões para o Brasil. Você tem a visão dos que lutam pela liberdade e a visão dos que lutam por um compromisso com o establishment para a manutenção dos acordos e do status quo. E essa diferença ficou, ao meu ver, muito clara na minha troca de mensagens com o senador Ciro Nogueira no X, que foi notícia em todos os jornais esse final de semana. Eu achei um debate até de alto nível. Porque, de um lado, você tem pessoas que defendem a anistia ampla, geral e restrita, e do outro você tem pessoas que defendem os acordos de bastidores, que são simplesmente instrumentos para a manutenção do poder e das conveniências imediatas, e que não remediam e não alteram em nada as injustiças cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. E tudo começou com o Ciro Nogueira fazendo o seguinte post, dirigido, pelo menos eu entendi assim, vestir a carapuça, né? Já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita. Digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergência, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. Bom, o primeiro sinal que permite que você diferenciar quem é quem é o seguinte: o quão preocupada está a pessoa com a anistia ou o quão preocupada está com a pessoa com as eleições de 2026. Se a pessoa estiver mais preocupada com a anistia do que com as eleições, provavelmente ela não defende acordos caracu com o sistema. Agora, se ela se preocupa mais com as eleições do que com a anistia, meus amigos, e a razão para isso é simples. Sem anistia e sem a participação dos candidatos que foram tirados das eleições de 2026 de maneira ilegal, você não tem eleição. Quem finge que tem é porque quer se beneficiar e manter a sua boquinha política. Vejam, isso não significa que os políticos, líderes partidários, etc., não possam se preocupar com as eleições. Mas se você via alguém mais preocupado com as eleições do que resolver o problema que não nos permite ter eleições justas, você deve abrir o seu olho, porque essa pessoa provavelmente está disposta a fazer um acordo caracu para o ano que vem. E foi o que eu respondi ao Ciro Nogueira, perguntando a ele, ironicamente, se ele acreditava que ainda tinha meia dúzia que levava fé em acordo de caracu com o establishment e que tinha velhaco que não tinha entendido que a crise diplomática com os Estados Unidos só teria fim com a anistia ampla, geral e restrita, tipo ele. E na sequência, o Ciro cita um evento muito interessante. Segundo o Ciro, ele tem duas preocupações. A primeira é que nós estejamos indo no mesmo caminho da Venezuela, caso nós não façamos um acordo caracu, já que o PT ganharia as eleições novamente, na visão dele, e depois que a falta desse acordo possa deixar o Bolsonaro preso por muito mais tempo, ameaçando a vida dele, tendo em vista as condições de saúde em que ele se encontra. E é essa a falta de visão assustadora. Primeiro, sobre a Venezuela, que dá para eu dizer, depois de estudar bastante a situação venezuelana, é que o que fizeram na Venezuela é justamente o que Ciro Nogueira está sugerindo. Confiar na responsabilidade das eleições de um sistema que estava completamente capturado. Mídia, justiça, no caso da Venezuela, Conselho Eleitoral. Não, temos que nos preocupar com as eleições. Eu falar que ótimo. Que eleições? Não, a eleição que a mídia, a justiça e o Conselho Eleitoral é dominada pelo Chaves. Ah, que maravilha. E foi exatamente o que fizeram na Venezuela. Eles não resolveram o problema e foram participando de eleição em eleição. Crendo, agora nós venceremos, agora o Maduro ou o Chávez estão por água abaixo, estão impopulares. Acreditando que o sistema ia ser bonzinho e permitir que eles realmente ganhassem a eleição. Então sempre aparecia um candidato muito moderado para dar legitimidade a esse jogo que eles chamam de eleição. Você teve em 2006, você teve o Manuel Rosales. Em 2012 e 2013, vocês lembram do bonezinho, do Henrique Capriles? Depois você teve Henrique Falcon, o Rafael Bertucci em 2018, e agora o Edmundo Gonçalves em 2024. Sempre o mesmo resultado. Ninguém chegou perto do poder. A oposição foi destruída, toda a mídia foi controlada, os caras dominaram todo o sistema. Mas não podia radicalizar, porque senão o importante são as eleições. É o mesmo cenário do Brasil. As pessoas que acham que a solução são as eleições do ano que vem e não o combate às raízes do problema. O Supremo Tribunal Federal e o poder autoritário que com uma canetada pode decidir, por exemplo, quem pode ou não participar das eleições. E defender o mesmo caminho que a Venezuela não é responsabilidade, não é moderação, sofisticação. É irresponsabilidade, conveniência e covardia. Porque quando você reconhece que você vive sob um sistema autoritário, o que o Ciro Nogueira
fez, conscientemente ou inconscientemente, ao nos comparar à Venezuela, a única resposta responsável é você retirar os meios de ação desse regime e não se sentar à mesa de cartas marcadas de um regime controlado do início ao fim e achar que você vai estar bem. Agora, o segundo ponto que eu chamei a atenção na discussão, que ficou esquisito, é essa história de que fica sendo repetida, de que se não tiver acordo, o Bolsonaro vai ficar preso muito mais tempo, que vai morrer. E toda hora que chega isso pra mim, eu me pergunto, isso é um aviso ou uma ameaça? E aí o Ciro Nogueira responde, e eu acho que na resposta seguinte é que ele se afunda de vez. Se referindo a tudo isso que eu acabei de falar, ele fez o seguinte, e eu vou ler ipsis literis o trecho que ele escreveu para não haver injustiça e confusão aqui com o Ciro Nogueira. Ele diz assim: sua reflexão, porém, sobre o que eu disse não parece expressar a melhor clareza nem do meu, nem do seu pensamento. Não atribuo a você o que não disse e, num debate respeitoso, espero que não coloque palavras em minha boca. Não é intelectualmente honesto. Jamais disse que vivemos numa Venezuela e nem reconheci o Brasil como uma ditadura. O que disse, repito, é que depois de um Lula 4, poderemos ter plantado as condições históricas e políticas para uma impossibilidade completa de retorno da paridade de armas eleitoral, a primeira fase do chavismo, como um populismo crescente, a expropriação gradual dos meios de produção, o capitalismo dos companheiros, o aumento do bolsismo, o empobrecimento do país. Não vivemos isso ainda. E é por isso que temos a chance de virar esta página do presente sem ter que enfrentar um futuro medonho que hoje é a realidade da Venezuela. Ou seja, isso foi o que ele disse. Ou seja, depois de comparar o Brasil com a Venezuela, ele passa a dizer que não disse o que disse. E o pior de tudo, ele não reconhece o Brasil como uma ditadura. O presidente Bolsonaro está preso ilegalmente, o Braga Neto está preso ilegalmente, os presos do 8 de janeiro estão sendo condenados há mais tempo do que o estuprador, o Marcel Van Hatten está sendo investigado por criticar um delegado da Polícia Federal, o deputado federal mais votado da história do Brasil está exilado nos Estados Unidos, jornalistas como eu são perseguidos por reportar fatos, direitos humanos e garantias constitucionais são violadas diariamente, nós temos um ministro da Suprema Corte violado internacionalmente sancionado internacionalmente por violar direitos humanos, todos os ministros da Suprema Corte com os vistos cancelados, também sancionados, o Procurador-Geral da República, novas sanções a caminho, mas para o Ciro Nogueira tá tudo certo, a gente não está numa ditadura. Não, segundo o Ciro Nogueira, nós só vamos chegar nessa ditadura se o Lula ganhar as eleições no ano que vem. Entendem agora o que eu estou dizendo? Quando eu digo que as pessoas estão mais preocupadas com eleições do que anistia? E ele fala que se o Lula vencer, pode não haver mais volta para o Brasil. No entanto, o Progressistas, o partido do qual o próprio Ciro Nogueira é presidente, foi base do governo Lula até o mês passado. Ciro, se o problema é o Lula, por que seu partido apoiava o Lula no Congresso Nacional? Até mês passado, eu fico feliz até que tenha desembarcado, mas não é um pouco incoerente? Não é, porque a resposta do paradoxo é simples. Tá um vídeo do meu avô. Tenta achar esse vídeo, alguém da produção. É um vídeo do Alexandre Garcia, dizendo assim, me perguntaram ao meu avô, é muito diferente aqui no quartel, o Alexandre Garcia perguntando ao meu avô, é muito diferente a vida de Brasília para a vida do quartel? Ele falava assim, não, eu tô acostumado com essa ideia de Brasil, pátria, não sei o quê, e aí eu chego aqui em Brasília, é só acordo, conveniência, etc. Chega num certo ponto que eu pergunto para a pessoa, mas e o Brasil? E alguém vira e fala assim para mim, pô, ora, presidente, e o Brasil? E eu vejo o Ciro Nogueira, que menciona o meu avô na resposta dele, e eu lembro do meu avô. Eu lembro exatamente dessas pessoas que falam, o Brasil, Paula, deixa de ser extremista, pô. Porque os caras estão cagando e andando pro Brasil. Eles estão cagando e andando para quem tá preso, pra violação de direitos humanos, pra liberdade de expressão, pra Débora, pra Clezão. O que os caras querem, a profissão dos caras é manter a mamata deles. O resto, francamente, ora, presidente... Quando ganharam esses cargos públicos, eles fazem um acordo que quiserem com quem for necessário. Você, cidadão comum, você é secundário. Se tiver clima e ajudar eles, aí vale a pena. Pô, aí eles estão com você, mas se não tiver, também tá tudo certo. Alguém discorda do que eu estou dizendo? Alguém tem dúvida do que eu estou dizendo? É o mesmo espírito que meu avô enfrentou. E também tem um outro ponto pelo qual o Ciro Nogueira não pode admitir que o Brasil se tornou uma ditadura. Admitir o regime inviabilizaria a narrativa de que a saída está em aplacar um candidato domesticado. Ora, se a gente está sob exceção, a solução não é legitimar o regime com uma candidatura tutelada, mas retirar desse regime os meios que permitem executar as ações arbitrárias. E não há outro caminho para isso que não passe pela anistia ampla, geral e restrita que a gente defende. E essa é a diferença entre nós.
O objetivo estratégico do Ciro Nogueira não é libertar o país do regime, mas compor com o regime, usufruindo do poder que essa composição oferece. E ele chama isso de transformação. Eu chamo de cumplicidade. E é por isso que ele atuava como base do governo Lula e, ao mesmo tempo, se apresenta como aliado, foi ministro do presidente Bolsonaro. Vocês sabiam, por exemplo, que até dezembro de 2024, o Ciro Nogueira, esse aliadão do presidente Bolsonaro, havia votado junto com o governo em 58% das votações do Senado? Que oposição é essa? Que esse é o aliado do presidente Bolsonaro? Era o quê? Era ministro da Casa Civil? O senador Laércio Oliveira, do partido do qual ele é presidente, do Ciro Nogueira, votou com o governo Lula 67% das vezes. O doutor Irã, de Roraima, 60% das vezes. E vocês são oposição agora? Literalmente, vocês apoiaram a maioria das coisas feitas pelo governo Lula até aqui. Então não me venha com essa história de que tá preocupado com o presidente Bolsonaro. Porra, pra cima de Moá, lealdade do Ciro Nogueira tá na conquista pessoal dele. Não tá na liberdade da nação, nem ao presidente Bolsonaro.